Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 19ª aula e hoje o assunto é óxidos, ácidos e básicos. Nós havíamos na aula anterior falado a respeito dos sais e classificados entre sais ácidos, sais básicos e como fundamento nós usávamos os próprios ácidos que deram origem a este sal. Agora nós vamos olhar para os óxidos e lembrar do que gerou este óxido, ou, em outras palavras, o que este óxido também pode gerar. Nós temos, nessa primeira etapa da nossa aula, algumas reações que serão completadas e devidamente balanceadas para apresentar como que funciona essa hidratação dos óxidos, que é a primeira coluna que você vê aqui. Todos os óxidos, nós vimos anteriormente, apresentam nomenclaturas e classificações, principalmente esses óxidos com ametais, carbono, enxofre e nitrogênio, eles gerarão os ácidos correspondentes. Vamos começar, por exemplo, com o CO2, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, quando hidratado, você pode imaginar que a molécula de água vai se aderir à estrutura do CO2. Unindo essa maçaroca toda, o que você imaginaria que fosse possível produzir? Você poderia pensar em ácidos ou bases. E o único composto químico que apresenta um carbono nessa história é o ácido carbônico. Quando você olha para a quantidade de átomos presentes, você percebe que existe nos reagentes H, C e oxigênios. E o nosso ácido carbônico tem a estrutura H2CO3. Quando você olha rapidamente para a estrutura do que eu formei e verifica o balanceamento, percebe que é exatamente o produto e que não há necessidade de balanceamento? A água se adere ao CO2. Existe uma reação, chamada reação de adição, onde a água vai se aderir nas ligações duplas do CO2. Mas isso são detalhes minuciosos que para nós aqui o que interessa é o produto final. Perceba que só você juntando os números H2, C e O3 que existem nos reagentes já lhe dá uma dica do que vai ser formado. H2CO3, ácido carbônico. Então a hidratação do dióxido de carbono gera o ácido carbônico. A mesma lógica simples, SO3 com H2O. Se você juntar os átomos, H2SO4, ácido sulfúrico. Inclusive, o nome do gás, ele apresenta uma certa indicação do produto que ele pode gerar. Quando você pega, por exemplo, SO3, que foi o que acabamos de fazer, nós geramos o ácido sulfúrico. SO3, por sua vez, então, é chamado de gás sulfúrico. SO3, gás sulfúrico, pois ele pode gerar ácido sulfúrico. O nosso CO2, ele tem o nome gás carbônico, pois pode gerar o ácido carbônico. E o SO2 é o gás sulfuroso, pois pode gerar o ácido sulfuroso. H2SO3. Basta juntar os átomos, nós temos 2 hidrogênios da água, um enxofre do gás sulfuroso, o SO2, ou dióxido de enxofre, e 3 oxigênios, se você contabilizar aqui nos reagentes, o que resulta no H2SO3, ácido sulfuroso. Esses são os 3 mais comuns: gás carbônico, gás sulfúrico, gás sulfuroso. Dióxido de carbono, trióxido de enxofre, dióxido de enxofre. E esses ácidos são muito corriqueiros em alguns exercícios e temas, pois envolve a produção de chuva ácida. A água que interage com esses gases, que normalmente são emitidos pelos veículos movidos a combustão, podem acabar ocasionando certos prejuízos climáticos, inclusive notoriamente percebidos em algumas estátuas de mármore, que acabam ficando deterioradas devido a essa presença desses gases na atmosfera.
Um gás bem complicado, inclusive, é o NO2. O NO2, se você não se lembra, na aula de óxido nós fizemos a sua estrutura e ele apresenta algumas regras particulares a respeito da teoria do octeto. No caso, essa reação ela é um pouquinho mais rebuscada. Nós não podemos apenas formar um ácido só. Você poderia pensar, tem H, tem N e tem O3. Então, o professor vai formar o HNO3? Sim, vai formar o HNO3. Mas além deste HNO3, você verá a produção do HNO2. HNO2. Essa dupla produção se refere justamente aos detalhes de estrutura do NO2. Perceba que com isso nós temos um problema de balanceamento, pois existem 2 nitrogênios do lado direito e apenas um nitrogênio do lado esquerdo. Deixa eu alinhar aqui para ficar bonitinho. Portanto, como tem 2 ácidos, o nítrico e o nitroso, vamos pôr 2 NO2. Assim nós balanceamos os nitrogênios. Com isso nós ganhamos 4 oxigênios, né? E perceba que existem 2 hidrogênios e mais um oxigênio. 4 oxigênios mais 1 vai dar 5. Nós temos 5 oxigênios, 2 hidrogênios. Fechou. O balanceamento está corretíssimo. É a única reação mais chatinha dos óxidos ácidos. Por que óxido ácidos? Pois todos os óxidos aqui hidratados formaram ácidos. E assim nós temos esse primeiro bloco dos óxidos ácidos, por conta de formarem ácidos. Memorizem as reações, copiem nas suas folhas e anotações para que você possa ter esse resumo. Agora nós vamos passar para os óxidos que apresentam metais na sua estrutura. O óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio e o óxido de alumínio. Todos esses, no caso, tira o óxido de alumínio, eles podem reagir com água e, particularmente, com exceção do alumínio, os outros óxidos metálicos vão gerar bases, inclusive os metais de transição, mas eles acabam entrando junto também com essa exceção com o alumínio. Se você for tentar resumir o que eu acabei de falar, basta lembrar da família 1A e 2A. O nome da família é alcalinos, e álcali deriva de álcali ou corrosivo, alcali, dos árabes, né? Tudo que tem al deriva dos turca, né? Turca gosta de falar álcali ou corrosivo. Álcali terroso ou corrosivo terroso. E a família 1A e a família 2A aqui apresentadas vão produzir essas bases. Com o sódio nós conhecemos muito bem, é o NaOH. E aí vem aquele incômodo, né? Nós temos 2 Hs, 2 NAs, 2 Os. Ora, bolas, é só balancear com 2 NaOH, que os números ficam balanceados corretamente. Essa mesma lógica, que é da família 1A, se repete no óxido de potássio. Então, hidratando o óxido de potássio, você sabe que vai formar o KOH, hidróxido de potássio. Mas tem 2 potássios, 2 hidrogênios e 2 oxigênios, 2 KOH. É assim que nós balanceamos, nesse caso, essas reações. As anteriores você percebe que não tiveram tantos problemas, mas agora nós temos que nos tomar devido cuidado. Hidróxido de cálcio, família 2A, alcalinos terrosos. No caso do cálcio, você deve recordar que o hidróxido de cálcio apresenta essa estrutura, essa fórmula molecular, CaOH2. E olhando com carinho para essa estrutura, perceba que nós temos 2 hidrogênios, 2 oxigênios e um cálcio. E isso já está ótimo, não preciso balancear. A família 2A é boa, né? Magnésio. O magnésio vai gerar o hidróxido de magnésio, ou seja, o óxido de magnésio, quando hidratado, forma o hidróxido de magnésio. Perceba que a nomenclatura é muito similar, né? Óxido de magnésio, hidróxido de magnésio. Tudo realmente tem a ver com esta água, a hidratação. Historicamente falando, os hidróxidos foram descobertos a partir de cinzas. Quando existia algum alimento que era aquecido ou cozinhado por meio de uma fogueira, jogava-se água naquelas cinzas que eram formadas, e muitas dessas cinzas apresentavam óxidos. A terra é um óxido de ferro, a terra vermelha é um óxido de ferro. Portanto, os óxidos de alguns metais, por exemplo, magnésio ou cálcio,
quando hidratados, formavam uma pasta que apresentava uma propriedade corrosiva. Por isso, de óxidos, existem os hidróxidos. Se você hidratar algum óxido, você terá alguma corrosão. É uma forma de, na fala, você conseguir indicar alguns perigos que podem acontecer. Não hidrate esta terra, pois ela vai corroer a sua mão. No caso, são os óxidos de álcalis. O hidróxido de alumínio aqui, vamos recordar primeiramente que o alumínio apresenta uma base. E essa base é o AlOH3, o hidróxido de alumínio. Como um óxido de alumínio, você pode usar o mesmo raciocínio aqui, em termos de nomenclatura. Óxido de alumínio, por ser metálico, formará hidróxido de alumínio quando hidratado. O balanceamento não está legal. Nós temos 2 alumínios do lado esquerdo nos reagentes. Isso me obriga a colocar 2 AlOH3. Bom, com isso nós temos um prejuízo aqui nos hidrogênios, que são 6 agora no total. Perceba que eu estou focando no hidrogênio. Por quê? Para poder balancear agora a nossa água. 2 vezes 3 são 6 OHs. Portanto, 3 vezes moléculas de água dão 6 hidrogênios. Com isso nós temos 3 oxigênios da água, mais 3 oxigênios do óxido de alumínio, totalizando 6 oxigênios, o que confere com os produtos. Assim, nós temos aqui finalizado todas as reações da atividade que você vai poder utilizar como resumo para realizar as outras questões testes. Decorado, entendido, todas as hidratações dos óxidos, portanto, geram algum produto ácido ou base, dependendo das suas características dos óxidos. Com isso, já que nós temos óxidos que apresentam caráter, tanto ácido quanto base, e buscando a recordação das nossas aulas de neutralização, nós sabemos que existe a clássica reação de neutralização ácido-base formando sal e água. Por isso eu comecei essa segunda parte da nossa aula apresentando esse lembrete. E vamos agora estender os nossos entendimentos para a reatividade dos óxidos. De início, aqui eu quero primeiramente corrigir, porque o meu aplicativo fez coisa que não devia. Eu tenho aqui a reação do ácido carbônico com o hidróxido de cálcio. E a lógica que envolve ácidos e bases é H igual a OH. O ácido carbônico tem 2 hidrogênios e o hidróxido de cálcio tem 2 hidróxidos. Com isso, nós temos a formação de 2 moléculas de água, que é o que já está balanceado e produzido, e a junção do cátion com o ânion, o cálcio com o carbonato. Isso formará o carbonato de cálcio, que é um sal, e nós aprendemos a classificá-lo como um sal básico, uma vez que a base aqui é mais forte. Mas isso não vem ao caso. Vamos perceber que a presença do ácido carbônico e do hidróxido de cálcio produziu 2 moléculas de água. Agora, olha a próxima equação logo abaixo. Nós temos o hidróxido de cálcio, continua o mesmo hidróxido, mas não há ácido carbônico, e sim dióxido de carbono. Olhando para nossas reações anteriores, percebe que existe uma certa lógica envolvendo a água, e essa lógica da água que relaciona CO2 com H2CO3. Quando a água está presente, a molécula forma-se H2CO3. Agora, quando a água não está presente, quando eu retiro a molécula de água do ácido carbônico, eu tenho a produção do CO2. Portanto, este CO2, nós podemos imaginar que é um produto da desidratação do ácido carbônico. A desidratação do ácido carbônico seria a reação inversa do que nós fizemos. Ou seja, eu pego o ácido carbônico e eu desidrato, eu retiro a molécula de água e eu lhe apresento o CO2. Percebe que existe uma defasagem de água? Toda a minha explicação ela tenta mostrar para vocês este fato. O CO2 é um composto desidratado, não existe água nele. Já o hidróxido de cálcio apresenta água na sua estrutura, tanto que o óxido de cálcio, quando hidratado, forma o hidróxido de cálcio.
Portanto, a partir desse raciocínio, vamos agora imaginar aqui que eu tenho uma reação a ser concretizada entre o óxido de o dióxido de carbono e o hidróxido de cálcio. Nós percebemos que essa combinação entre esses elementos, essas substâncias, tem a sua pista, a sua dica lá em cima. Portanto, um dos produtos que você pode com certeza ter a partir dessa reação é o sal, cálcio com carbonato, carbonato de cálcio. Agora, lembra quando eu mencionei da desidratação, certo? Apenas um dos reagentes está desidratado. Como foi um reagente que foi desidratado, nós vamos ter uma defasagem de uma molécula de água. Por isso que, como também produto da reação, nós temos água, mas não duas, como antigamente, apenas uma. A lógica disso está voltada para o CO2. Eu desidratei o ácido carbônico. Então, já que foi desidratado o ácido carbônico, a reação como um todo não vai produzir mais a mesma quantidade de água, com um déficit de uma molécula de água. Usando esse mesmo raciocínio, vamos ao segundo exemplo. Nós temos ácido carbônico e o óxido de cálcio. Compare com a reação inicial, onde você tem ácido carbônico e hidróxido de cálcio. O ácido carbônico ele não foi desidratado, tanto que ele está aqui presente ainda. Agora, o hidróxido de cálcio ele foi desidratado até óxido de cálcio. Já que um reagente foi desidratado, existe um déficit de uma molécula de água. Significa, portanto, que eu não vou ter a mesma produção de duas moléculas de água, apenas uma, que é o que de fato acontece. CaCO3 é um dos produtos e uma molécula de água, H2O. Se você tomar a devida atenção, as equações estão balanceadas. Com essa lógica, então, você consegue desenvolver essas reações de neutralização entre óxidos ou bases, ácidos ou óxidos básicos, que foram essas duas primeiras reações. Para fechar o raciocínio, tomando como base ainda a reação de ácido mais base, eu tenho um óxido ácido reagindo com um óxido básico. Isso pode acontecer uma reação. Agora, eu tenho um óxido ácido que veio de uma desidratação do ácido carbônico. Eu tenho um óxido que veio da desidratação do hidróxido de cálcio. Ocorreram duas desidratações. Portanto, eu preciso construir um déficit de duas moléculas de água. Bom, se existe um déficit de duas moléculas de água, você já imagina que eu não vou escrever nenhuma molécula de água. E de fato eu não preciso. O balanceamento já está fechado, eu já uni as duas estruturas, o óxido ácido mais o óxido base forma sempre um sal. Com isso você consegue construir aqui uma certa lógica. Preste atenção. Óxidos ácidos com hidróxidos formam uma água e um sal. Ácidos mais hidróxidos básicos formam uma água e um sal. Óxido básico com óxido ácido forma sal. Apenas a observação. Houve desidratação? Quantas desidratações? Uma, duas, e isso vai direcionar você no balanceamento. Isso é um raciocínio para você conseguir construir a equação de neutralização de uma forma um pouco mais fácil. Caso você seja questionado em algum exercício, faça essa opção. Medite no ácido, medite na base, escreva a equação que você já sabe de neutralização e a partir dessa reação, faça essa derivação das outras três reações possíveis que você pode alternando entre óxidos e bases, ácidos e óxidos ou os dois óxidos. Assim você consegue promover um exercício muito bom para resumir o seu conteúdo. Essa é a parte mais importante da nossa aula, pois nós finalizamos aqui o raciocínio dos óxidos, que são ácidos e básicos, e as suas reações e como que eu balanceio elas. A partir de agora, nós vamos entrar em detalhes um pouco mais
chatinhos, eu confesso, que são as exceções das regras. Óxidos neutros. Existem óxidos que não vão reagir jamais. Quem são eles? NO, N2O e CO. Por que não vão reagir? A complexidade da estrutura. Por isso que eu desenhei aqui as suas fórmulas estruturais acompanhadas das fórmulas moleculares, que foram as fórmulas que eu iniciei. A fórmula estrutural do NO apresenta um radical livre, que está ali no mouse apontado. E isso dificulta a reação e a reatividade do monóxido de nitrogênio. Perceba que o dióxido de nitrogênio ele apresenta uma reação e já é ligeiramente complicadinha. O monóxido de nitrogênio ele não vai reagir devido às suas estabilidades meio comprometidas do seu octeto, que não está estabelecido aqui nessas estruturas. Já no N2O você tem um óxido de dinitrogênio, onde existem algumas particularidades bem interessantes. O oxigênio estabelece as suas duas ligações que tanto necessita, mas o nitrogênio no meio, o nitrogênio central, se vê numa situação complexa, pois ele precisa completar o octeto, e de fato ele completa, mas com algumas doações de apenas um elétron, enquanto que o outro nitrogênio completaria. Existe uma reatividade bem complexa aqui, mas a estrutura é estável. Isso que é o mais importante. A estrutura é estável. E a tendência disso formar o gás nitrogênio é muito grande. O gás nitrogênio é a união entre dois átomos de nitrogênio. Basta chutar esse oxigênio fora daqui e fazer uma tripla ligação que o nitrogênio fica feliz. Portanto, a sua reatividade é muito mais tendenciosa a abandonar o oxigênio e formar nitrogênio gasoso do que uma reatividade com água para formar algum hidróxido. E o CO também apresenta uma estabilidade relativamente boa, uma vez que nós temos aqui um octeto estabelecido, porém com algumas particularidades. Esse gás ele tem a sua reatividade também um pouco mais exacerbada, assim como o NO. Existem algumas mudanças que acontecem nesses pares de elétrons, o que dificulta, mais uma vez, a entrada de uma molécula de água. Você vê que a falta de estabilidade nas ligações, ou a falta de comprometimento entre os átomos, estabelecendo o octeto, pode dificultar a reatividade com a molécula de água. Mas basta memorizar que são esses três óxidos, NO, N2O e CO. Por fim, para finalizar a nossa aula, existe um óxido que apresenta uma reatividade particular, que é esse penteiro do óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele tem um caráter anfótero. E muito cuidado aqui para não confundir as palavras, hein? Nós havíamos mencionado nas aulas anteriores a respeito da interação anfifílica que pode acontecer em algumas moléculas. Anfifílica é porque tem interação com duas polaridades. Ele pode interagir com moléculas polares ou apolares. Isso é uma característica anfifílica. Gosto de duas coisas. Gosto de água, gosto de gordura. Anfótero é a reatividade com duas coisas. Pode reagir tanto com ácido quanto com base. Aqui eu criei uma distribuição um pouco mais limpa, Tentei não concentrar as coisas, mas eu acho que seria interessante para você aí compreender o que eu quis com essa separação, exatamente essa distinção. Agora ficou melhor visualmente. Eu tenho a reação clássica de um hidróxido de alumínio. Formação de um hidróxido de alumínio, perdão. O óxido de alumínio com 3 moléculas de água formando o hidróxido de alumínio. E aqui está a sua estrutura, que normalmente é encontrada em alguns livros, principalmente de orgânica. O alumínio fazendo essas ligações meio covalentes, porque existem uma certa contribuição tanto iônica quanto covalente. Nós entramos num mundo meio nebuloso, onde nós saímos de um determinismo iônico covalente e aparecemos isso que é uma coisa meio híbrida, meio misturada. Não se assuste, você conhece o hidróxido de alumínio e você sabe que ele é uma base fraca. Agora, dependendo do que está presente na frente desse hidróxido de alumínio, ele tem tendências para reagir com ácido ou com base. Perceba que eu coloquei aqui duas reações de exemplo.
logo ao lado você tem o hidróxido de alumínio reagindo com o hidróxido de sódio. E parece bizarro, não? Pois é, o hidróxido de alumínio ele apresenta justamente um certo caráter ácido. Então aqui, por ser ácido, eu posso reagi-lo com uma base, que é o hidróxido. Alguns livros abordam, inclusive, né, uma outra forma que seria o H3AlO3, que seria o ácido alumínico. Não é muito vantajoso isso, a meu ver. É uma terminação bem inorgânica. Mas aqui eu consigo apresentar de uma forma simplificada o que pode ser gerado com isso. O hidróxido de alumínio, quando em presença de base forte, ele apresenta um caráter. O hidróxido de alumínio deixa de ser hidróxido de caráter básico e passa a ter um caráter ácido. O OH que está ali disponível vai se aderir à estrutura, como você pode perceber, do hidróxido de alumínio para o ânion aluminato. Um hidróxido se adere no alumínio e isso constrói uma carga negativa com esses 4 hidróxidos ao redor do alumínio. É um complexo, onde isso apresenta uma carga negativa -1. Esse ânion aluminato é que vai gerar o aluminato de sódio. Portanto, essa é a reação entre hidróxido de alumínio e hidróxido de sódio, formando aluminato de sódio. Por sua vez, o hidróxido de alumínio pode reagir com ácido. E isso aqui é a coisa mais natural que nós aprendemos. Temos 3Hs, 3OHs, 3H2O, cloreto de alumínio. O alumínio forma-se na estrutura, né, na sua forma de um cátion, com carga 3+, é o que nós conhecemos, isso é de praxe, nós já estamos cansados de ver reações de neutralizações. Portanto, aqui, o que nós temos a mais? Apenas essa reação do hidróxido de alumínio com hidróxido de sódio, formando o aluminato de sódio. Essas outras duas reações já eram, de certa forma, um pouco mais normais e conhecidas por nós. E é isso, gente. Eu consegui aqui, a partir dessa aula, englobar todos os conceitos necessários para você resolver as tarefas e os exercícios. Caso você tenha alguma dúvida, mais uma vez eu reforço, me procure, mande suas dúvidas e até a próxima.